Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, assistindo aí na sua casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha. Hoje na Igreja Católica é um dia de grande festa, duas grandes festas: Ascensão do Senhor e a coroação de Maria. Hoje nós vamos coroar a nossa mãe, né? Todo mundo nasceu de uma mãe, todo mundo precisa de uma mãe. A igreja também, a igreja tem uma mãe, né? Que é Maria. Nós somos o corpo de Cristo, está na segunda leitura. Cristo é o cabeça, ou a cabeça, e Maria é a mãe. Ninguém vive sem mãe, né? Não dá. Pois bem, mas vamos começar pelo Evangelho. É Lucas 24, 46 a 53. Chegar em casa, ler de novo. Só a leitura daqui não dá, não. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. Coração que acredita. Acontece a palavra de Deus. Ela já aconteceu naquele tempo e acontece hoje. Disse Jesus a seus discípulos, está falando com os discípulos. Tem diferença entre apóstolo e discípulo. Apóstolos eram 12, discípulos mais de 70. Está lá em Lucas 72. Apóstolos, aqueles 12 lá que Jesus escolheu, um traiu, o outro negou, né? Fugiram quando nosso Senhor foi preso. Apóstolo quer dizer aqueles que são escolhidos e enviados para anunciar a palavra. O padre tem que ser um apóstolo, porque está anunciando a palavra, né? Esse é o apóstolo. E o discípulo, aquele que segue nosso Senhor. Todo apóstolo, todo aquele que anuncia a palavra, tem que ser discípulo, tem que seguir. Como é que vai anunciar sem seguir?
Mas nem todo discípulo é apóstolo, nem todo mundo é chamado para anunciar a palavra. Pode anunciar a palavra com a vida. O discípulo geralmente anuncia a palavra com a vida. Madre Teresa de Calcutá, né? Ela que anunciou a palavra de Deus com a vida dela. Deu a vida para os pobres. Eu conheci a casa delas em Roma. Morei 12 anos em Roma. Eu celebrava para elas lá, para Madre Teresa. Elas me deram uma relíquia de Madre Teresa, 1º grau. Qualquer dia eu trago aqui para veneração. Eu tenho muita relíquia. Eu não trago porque a maior relíquia é a missa. Tem gente que corre atrás de relíquia e esquece a consagração, né? Mais importante que as relíquias tudinho é a missa. Já a hóstia santa é mais importante, que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Pois bem, Jesus está falando com os discípulos e ele diz o seguinte: assim está escrito. Está escrito aonde? No Antigo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala de Cristo. Todas as promessas do Antigo se cumpriram em Cristo. Ele é a plenitude, pleroma em grego, a realização das promessas do Antigo Testamento. Todos os profetas falaram dele. Ele cumpre tudo nele, com a mãe dele. Então assim está escrito no Antigo Testamento: o Cristo sofreu, traído, negado, cuspido, apanhou, crucificado, morreu, ressuscitará dos mortos ao 3º dia. Depois de todo o sofrimento, na sexta-feira santa, ele ressuscitou no domingo. Por isso que fala que é 3º dia. 1º dia é sexta, 2º dia é sábado, 3º dia é domingo. Então está escrito o quê? A morte, sofrimento, a traição, a negação, as calúnias contra Nosso Senhor e a ressurreição. Porque nossa igreja não é só de morte, não. A nossa igreja não é tristeza, não tem só morte aqui, não. Tem a morte de Cristo, mas tem a ressurreição. Está mais morto não, está ressuscitado. Então ele anuncia o sofrimento e a ressurreição. E no seu nome, continua ele, no nome de quem? De Cristo. O nome na cultura hebraica, que é a cultura dele, representa a pessoa. Não é só o nome não. Quando eles falam o nome, é uma pessoa concreta. É uma pessoa. Infelizmente na nossa cultura ocidental o nome perdeu a importância. Que a gente fala um nome, depois fala outra coisa e outra coisa. E às vezes diz nome que não deve nem dizer, né? Mas na cultura dele não. Quando se falava Jesus, era ele. Falava Pedro, era o Pedro. Falava Judas, era aquele lá que traiu. Não era assim uma filosofia não, era uma pessoa concreta. Então o nome de Cristo é a pessoa dele. Na pessoa de Cristo serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. O que ele veio trazer para a humanidade foi, primeiro, exigir a nossa conversão. Irmão, se você não é convertido, se converta hoje, porque o tempo está se estreitando, está se aproximando do retorno de Nosso Senhor. Não sei quando é, nem você, ninguém sabe, mas está chegando, cada dia fica mais perto. Então se você não se converteu ainda, se converta. Agora, não tem conversão sem perdão dos pecados, não tem conversão sem confissão. Eu, desde que cheguei aqui há 7 anos, eu confesso todo dia, antes da missa e depois. Às vezes só vem uma pessoa se confessar. Ou estão tudo santo, ou estão com medo. Eu não sei o que é. Ou essa comunidade é só de santo, né? Eu mesmo me confesso toda semana. Eu tenho um padre Jaque Rassap, né? Toda semana eu vou me confessar. Confesso com ele, ele confessa comigo. Sabe toda a minha vida. Então, não tem conversão sem confissão dos pecados. Ah, eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de pecar, não. Pois então, o padre é um pecador, talvez mais do que você. Mas é padre e não é ele que vai perdoar, é Nosso Senhor. Então não tem desculpa, né? Então, eu estou aqui, faz 7 anos, não sei quanto tempo vou ficar ainda, né? Todo dia antes da missa, sessão de segunda, que eu só venho, eu confesso segunda depois da missa. Mas não se preocupe, você assiste a missa, confessa e recebe a comunhão.
Não pode comungar sem confessar, se tem pecado mortal. Pecado mortal é aquele que corta a graça de Deus. É aquele pecado que a pessoa tem consciência que é pecado e mesmo assim quer fazer. Tem fraqueza. A fraqueza também pode levar ao pecado. Mas o pecado mortal não é só uma fraqueza, é uma coisa grave. E leva à morte eterna, se não confessar. Os pecados contra os mandamentos de Deus, da igreja, é pecado mortal. Tá? Pois bem, ele veio anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Para quem? Para todas as nações. Vou fazer a pergunta a vocês: todas as nações da terra estão convertidas hoje? Eita, tá longe. Nem o Brasil, que diz que é católico. Quando eu nasci em 61, bicho velho, vou fazer 61 anos esse ano, e nasci em 61. O Brasil era 100% católico. Hoje, 50% diz que é católico. Metade. Em 60 anos diminuiu a metade. Desses que dizem que são católicos, a maioria é católico que vem para a missa de sétimo dia, Natal e Páscoa. Mas católico mesmo, de vir todo domingo, ouvir mais vezes e ler a palavra de Deus, e confessar e comungar, é bem pouquinho. E num país como esse que diz que é católico. O Brasil é um país de batizado, muita gente é batizado, mas que vive a fé, não sei. Imagine os outros países. A China, que tem 1 bilhão e não sei quantos. Lá ninguém é católico. Ninguém é assim, minoria. Pessoal, 1 bilhão de pessoas não ser católico. Cristãos se diz que são 1 bilhão, de 7 bilhões da humanidade. A humanidade tem 7 bilhões e meio. 1 bilhão diz que é cristão. É o que eu estou dizendo, é aquele cristão que ninguém sabe, né? A gente tira pela nossa missa aqui. A paróquia tem 40 mil habitantes. Domingo está cheio, mas tem 40 mil aqui? Nem cabia, né? Pois é. Então pouca gente vem à missa. Mas não tem salvação sem conversão e perdão dos pecados. E mais, essa conversão e esse perdão, ele diz, tem que ser anunciado a todas as nações. Eu tenho que anunciar, é obrigação minha do padre. E vocês também, não é só o padre não. Começando por Jerusalém, ele diz aqui porque ele morreu em Jerusalém. E ele apareceu aqui em Betânia, perto de Jerusalém. Naquela cidade onde ele comeu a última ceia, preparou a última ceia da quinta-feira. Aqui que ele vai se elevar aos céus. Então começa tudo por Jerusalém. Jerusalém hoje que é uma cidade que tem pouco cristão também. Eu fiz um curso lá de arqueologia 1 mês em Jerusalém. Eu fui lá 3 vezes já. Estudei lá arqueologia. 1 mês lá, 1 mês na Turquia, 1 mês na Grécia. Só arqueologia. Mas tem pouquíssimo cristão. Tem judeu e está brigando com os muçulmanos. Mas é a terra de Nosso Senhor. Então o mundo hoje não é mais cristão. Uma ordem que ele deu há 2000 anos atrás, 2000 anos e 20 por aí, não é mais cristão o mundo. Chega nem perto. Mas mandou anunciar por Jerusalém. Depois disso, vós sereis testemunhas. Vós quem? Vocês e eu. Testemunha de tudo isso. Tudo isso o quê? Da morte e ressurreição dele. Nós temos que dar testemunho de Cristo, da morte dele, da ressurreição, da ascensão de Pentecostes, que é a festa da próxima semana. Nós temos que dizer, eu sou católico. Tem que ter orgulho de dizer, eu sou católico. Mostrar o texto. Né? Aí tem medo, vergonha. Nós temos que ser testemunha. Testemunha naquela época não era só dizer eu acredito, não. Era dar a vida por Cristo. Eles davam a vida dele. Eles morreram tudinho em Marte. Marte é aquele que dá a vida por Jesus. Pedro morreu de cabeça para baixo crucificado. Paulo morreu decapitado. Está lá o local da morte deles em Roma, que eu celebrei lá. Tudinho morreu assim, exceção de João. Mas também sofreu o martírio, mas não morreu do martírio. Então dar testemunho de Cristo é dar a vida por Cristo. Concretamente, você que é casado, ser um bom esposo, não trair a mulher, respeitar, dialogar. A mulher do mesmo jeito. Como é que dá testemunho de Cristo?
sendo fiel, vivendo para o marido e para os filhos. Os filhos estudando, rezando, não brigando, respeitando pai e mãe. Se não dá testemunho, não. O padre confessando, comungando, celebrando a missa. E aqui nós temos várias ações sociais na paróquia. O testemunho é esse, não tem outro, né? Vós sereis testemunho de tudo isso. Eu enviarei sobre vós. Depois de dizer que a gente tem que ser testemunho, ele diz que vai enviar sobre nós aquele que meu Pai prometeu. O Pai prometeu a Jesus o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo. Próximo domingo vai ser a festa de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. Não existe igreja católica sem a ação do Espírito Santo. Quando o padre celebra aqui e consagra, é o Espírito Santo. Quando confessa, perdoa, é a ação do Espírito Santo, que é um Deus só, com o Pai e o Filho. Vamos ter um encontro aqui, sexta, sábado, domingo. Você está convidado, é de graça. Ela vai depois dizer o horário aí do encontro, com missa no sábado e domingo. É a festa do Espírito Santo. Pentecoste quer dizer 50, 50 dias depois da ressurreição. Domingo que vem já faz 50 dias da ressurreição. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade. Ele manda os discípulos ficarem na cidade de Jerusalém, tá? Que foi a cidade que viu ele morrer, que viu ele ressuscitar, e que agora vai ver ele subir aos céus. E aconteceu tudo isso, até que sejais revestidos da força do alto. Falou para eles não saírem de Jerusalém até vir o dia de Pentecostes. E eles, que eram todos medrosos, todos eles tinham muito medo, viviam fugindo, escondidos numa sala. Depois que nosso Senhor morreu, ficava tudo escondido dentro do cenáculo. Depois de Pentecostes, Atos 2, 1 a 13, eles começaram a pregar para a multidão. Pedro, que negou, que conhecia nosso Senhor, vergonha, convertia, era 5 mil de uma vez. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Preso, achava era graça. E na hora de morrer, que disseram que ele ia ser crucificado, ele disse: me bote cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como nosso Senhor, não. Criou coragem. Quem deu coragem para ele? O Espírito Santo. Então essa força do alto é o Espírito Santo. Eu tenho, você tem. Cada missa você recebe, se você está em estado de graça. Cada confissão você recebe. E você já recebeu a plenitude do Espírito Santo no dia que você foi batizado. Todo batizado recebeu. E o batismo tira o pecado original. Então Jesus levou-os para fora. Estava dentro de uma sala, provavelmente, até perto de Betânia. Saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Betânia é uma cidade 10 quilômetros de Jerusalém. Ali ergueu as mãos, ele ergue as mãos. O erguer é sinal da ressurreição, né? E abençoou-os. A bênção na cultura de Jesus é uma coisa concreta. Aquele que Deus abençoa está abençoado. Quem Deus amaldiçoa está amaldiçoado. Ele amaldiçoou alguém? Sim, sim. Pode ler os evangelhos. Vai dizer para os fariseus: maldito de vós, fariseus hipócritas. Imagina nosso Senhor amaldiçoando a pessoa, né? Diz para o Judas também: ai daquele por quem eu for traído. É pesado. Quando Deus abençoa, a pessoa está abençoada para sempre. Quando amaldiçoa, adeus, está amaldiçoado. Assim também, quando o padre abençoa, é Deus, não é o padre não tem poder. Quando o pai abençoa um filho, muito importante o pai abençoar os filhos. A mãe também. Deus abençoe, meu filho, né? Deus abençoe. Minha mãe, toda a vida que eu saio de casa hoje de manhã cedo, para celebrar, ainda não voltei. Aí ela diz: Deus abençoe, meu filho, né? É importante abençoar. Mas, como eu falei, cuidado com a maldição também. E maldição pega? Pega. Esse negócio de macumba tem maldição? Tem. Mas pega só em quem está longe de Deus.
Eu duvido maldição pegar em alguém que está na graça de Deus. Eu duvido. Pode reunir os macumbeiros tudinho do monte e trazer lá de baixo também. Pode encher de galinha preta aqui em cima. Lá fora, aqui dentro não, mas pode botar tudinho, que eu não posso nem entrar de galinha preta aí. Não pega essas galinhas nenhuma. A gente faz o creme. Como é o nome do creme aqui que você sabe? Como é o nome? A gente faz o creme aqui para vender, né? Mas não pega mesmo. Agora, se você está longe de Deus, meu filho, ai, pega. Pega mesmo. Então, cuidado, essas coisas existem. Não pega para quem está com Deus. Está entendido o que eu estou dizendo? Se você está com Deus, não tenha medo não. Se não está, aí confesse, venha confessar e venha comungar. Você vai ficar protegido. Então a bênção, que é muito importante. Enquanto os abençoava, afastou-se deles, se afastou um pouquinho assim e se elevou. É o mistério de hoje, a ascensão. A nossa igreja vive de mistérios. A encarnação é um mistério, a morte de Jesus é um mistério, a ressurreição é um mistério, a ascensão é um mistério. Hoje ele está à direita do Pai, um dia vai julgar, vai voltar para julgar todos nós. Pentecostes é outro mistério. Agora, a primeira que recebeu a plenitude do Espírito Santo antes dos apóstolos, quem foi? Quem foi? Maria. Ela concebeu pelo poder de quem? Pronto. Antes dos apóstolos, e ela vai estar presente lá também em Pentecostes. Pode ler Atos 1. Atos 1, 12 seguintes. Está saindo um livro meu aí que eu vou falar sobre isso. Tá? Ela estava presente em Pentecostes. Mas ela já tinha a plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que gerou Jesus nela. Conceberás pelo poder do Espírito Santo, disse o anjo para ela, Lucas 1, 26 a 38. Afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Aí os discípulos se caíram por terra, se prostraram, né? E adoraram Nosso Senhor. A gente adora Nosso Senhor, não adora mais ninguém não. Nem tem que ter medo de ninguém não. Adorar só a Deus. Mas nós católicos, além de Deus, a gente adora outra coisa. O que é? O que é que a gente adora? A cruz. Sexta-feira Santa, na celebração, você vem beijar a cruz, ou não vem? Vem ou não vem? Pois aqui é a adoração. Católico não adora não, adora a cruz e adora Nosso Senhor, porque foi na cruz que ele morreu. Viu? Pois bem, eles o adoraram, como nós temos que adorar. Nossa vocação é adorar a Deus. Em seguida, voltaram, aí Jesus subiu para o céu, né? Eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. A alegria é dom do Espírito Santo. Não essa alegria que o mundo dá, porque o mundo aí está perdido, né? Não segue mais a Deus, está fazendo lei contra Deus. Muitas leis hoje, inclusive do Brasil, é contra Deus. Eles não têm a alegria de Deus, eles não têm a alegria do Espírito Santo. Quais são as leis contra Deus? Divórcio, ninguém nem fala, né? Contra a lei de Deus. Aborto. A cada segundo uma criança morre por causa do aborto. Aí eu já escutei, mas o corpo é meu. O corpo não é seu não. Primeiro, o corpo é outro corpo, a criança é outro corpo. Além de corpo, é corpo, alma e espírito. Você está matando o corpo, a alma e o espírito você não mata não, mas o corpo você está matando. E não é seu não, porque é outro corpo dentro de você. Você só está alimentando, mas é outro corpo. E mais, o seu corpo não é seu, é de Deus. Foi Ele que me criou. Esse corpo velho aqui, está ficando velho, e eu vou ter que devolver a Deus. Então, em primeiro lugar, o corpo da mãe não é dela, é de Deus. Depois o corpo do menino não é dela, porque é outro corpo. Não tem direito de tirar não. Se tirou, confesse. E começa a vida nova. O Papa, ele abriu para padre perdoar o aborto também, né? Antes não podia não, viu? Que era muito grave, era só o bispo. Hoje já pode. Depois do aborto, eutanásia. Estão matando os velhos na Europa, né? Aí os filhos têm um pai e uma mãe que está velho, dando problema. Aí dá uma injeção, sem dor não. Aí mata o pai e a mãe, né?
Ah, mas é bom porque não sentiu dor. Bom, você está matando seu pai e sua mãe. Você vai pagar por isso, vai responder. Né? Aí estão querendo legalizar a droga. No Uruguai, no Uruguai já legalizaram a droga, né? Imagine que o pessoal que dirige aqui em Fortaleza, feito doido, tudo drogado, vai dar certo? Imagine aí. Estão querendo legalizar a droga. Ideologia de gênero, ensina as crianças nas escolas aí que cada um escolhe sexo. Você não escolhe nada, meu filho. Você já nasce homem ou mulher, acabou. Mas eu não quero. Pois é, você não quer, mas já nasceu. Ninguém escolhe não. Nasce homem, nasce mulher, está na Bíblia. Você agora quer mudar a Bíblia? Quando casa, como é que casa na igreja? Não é homem e mulher não? É ou não é? Vocês têm até medo de dizer, né? Porra, eu digo que está gravado. Como é que casa? Casa homem com mulher e mulher com homem e acabou. Tem outro casamento. Agora imagine se acabar esse casamento. Vai acabar a humanidade. Como é que nasce menino? Como é que nasce? Tudo isso são leis que a humanidade está criando contra a lei de Deus. Essa humanidade não tem a alegria do Espírito Santo que está falando aqui. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. O nosso lugar é o templo, é a igreja. O lugar do católico é a igreja. Aqui a igreja é aberta de 9 da manhã a 9 da noite. Aqui nessa região todinha, só essa aqui é aberta de 9 da manhã a 9 da noite com o Santíssimo exposto. Missa todo dia, sessão na sexta, que eu dou aula na faculdade católica aí, e comunhão todo dia. Então nosso lugar é no templo, é na igreja, para adorar a Deus. E não tem medo de nada. Não tem medo da guerra, não tem medo da doença, nada. Bendizendo a Deus. Nossa vocação também é bendizer a Deus, louvar a Nosso Senhor. Então essa é a leitura do Evangelho. Tá? Vou ficar com ela aqui, porque por mim eu ficava falando a noite todinha, mas aí, né? Vocês têm trabalho amanhã? Foi falte, que o padre vai ficar falando a noite toda. Eu vou terminar aqui, né? Porque tem também adoração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.